Queridos amigos, queridas amigas de Ideal Espírita, estamos nós aqui para mais esse trabalho de divulgação das atividades do Centro Espírita Cristãos e Coorta. Hoje, a palestra proferida em virtude de todos os acontecimentos está sendo feita no sistema online. Mas vamos nós aproveitar esse momento de reflexão e buscar mergulhar no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesse primeiro momento, queremos render graças do fundo de nossos corações ao Pai Celestial, pelo amor imensurável que tem por todos nós no universo. Render graças ao Mestre amado Jesus, que nos deixou rota de orientação e conduta, que nos ama de uma forma imensurável, que vela por nós e quer toda a nossa felicidade. Agradecer aos amigos espirituais que todos nós temos, que nos orientam, que nos amparam, nos auxiliam na caminhada, para que sejamos sempre vitoriosos. A vitória é íntima, a vitória daquele que quer modificar. E possamos nós, queridos, Mestre amado, Pai Celestial, de nossa parte nos empenharmos e nos esforçarmos para sermos dignos de todas essas benesses que vocês derramam sobre nós, com o nosso esforço de mudança, de reformulação, de reajustamento da nossa consciência com nós próprios, de reajustamento da nossa conduta perante as leis de Deus. Graças a Deus e que assim seja. Nós então vamos fazer o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos ler agora, o item 1 e o item 2 que abrem esse capítulo, que são passagens evangélicas do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças ditas por Jesus. Primeiro nós vamos ler o item 1, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque ireis. Então, quando nós fazemos uma leitura das bem-aventuranças, que Jesus falou, que proferiu no Sermão do Monte, se observarmos e fizermos uma análise superficial, não nos aprofundarmos, não fizermos uma análise mais profunda das bem-aventuranças, a impressão que dá é que a letra é quase que incompreensível. É incompreensível a leitura, mais incompreensível ainda aquilo tudo que Jesus promete. Parece um sonho utópico. Como é que é bem-aventurado alguém que sofre? Como é bem-aventurado aquele que hoje sofre e amanhã não vai sofrer mais? Que amanhã é esse? Como você pensar numa pessoa que às vezes vive numa condição de quase miserabilidade desde o seu nascimento? Qual futuro tem essa pessoa? Então, se olharmos assim, de uma forma despretensiosa, a impressão que nos dá é que aquilo é quase que um sonho utópico e fica muito incompreensível para nós. Mas entendemos hoje, por meio da doutrina espírita, que Jesus efetivamente aborda nas bem-aventuranças a vida futura. Ele aborda as benesses que iremos conseguir com o empenho que tenhamos de sofrer, de passar pelas necessidades de uma forma equilibrada, porque nós vamos estar no futuro sendo ressarcidos, se assim a gente pode colocar, de todo esse sofrimento, com tesouros imensuráveis no céu. Como Jesus mesmo falava, Não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouros no céu. Então, nós vamos entender, que exatamente fala Jesus das vidas futuras, das benesses que nós adquirimos nas vidas futuras, quando nós temos a condição de passarmos pelos sofrimentos, por mais que eles sejam grandiosos, de uma forma equilibrada. E Jesus, ele não foi assim, vamos dizer, não mentiu para nós. Ele falou,
no mundo vós tereis tribulações. Então ele foi claro dizendo que nas condições em que o nosso planeta ainda se encontra, nas condições em que a maioria de nós se encontra, no sentido moral, no sentido de aprimoramento, nós passaríamos por tribulações, por dificuldades. Entretanto, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, mostra que quando nós passamos por essas tribulações, por esses sofrimentos, nós vamos ter uma herança futura, uma herança que nós vamos arrecadar, né, em outra existência. Então, Jesus ele mostra assim que as condições, por mais aflitivas e dolorosas que sejam no processo encarnatório, elas terão benesses no futuro. Então, essa é a profundidade, talvez, que nós vamos entender por meio da doutrina espírita dos ensinamentos de Jesus, de que existe um objetivo nessas dificuldades. É a chamada lei de causa e efeito. E não é uma coisa inventada pela doutrina espírita, a lei de causa e efeito. Isaac Newton, né, o grande físico e matemático inglês, ele desenvolveu leis da física, as chamadas leis de Newton. E está lá a terceira lei de mecânica, né, instituída por Isaac Newton, que é a chamada lei de ação e reação, que fala basicamente que tudo aquilo, né, toda aquela a ação que é exercida sobre um objeto, ele vai responder a essa ação numa reação de mesma proporção. Então, toda ação que você exerce sobre o objeto, ele vai responder a essa ação com uma reação de mesma proporção. Então, é o que nós entendemos hoje na doutrina espírita, a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos, ações, causa, terá uma reação no futuro, né? Um efeito. Então, se nós queremos que o efeito ele seja produtivo, benéfico, obviamente as ações nossas têm que ser desta mesma categoria, desta mesma proporção. Então, não temos que pensar assim que existe um pré-julgamento divino dos nossos sofrimentos. Muito pelo contrário. O que nós vamos entender é que nós temos condições de passar por essas situações. Por quê? Né? Se acreditamos que, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus é soberanamente justo, bom, misericordioso. Se nós temos a certeza disso, né, dessa justiça, bondade e misericórdia divina, por que nós sofremos? Por que não são necessárias dores físicas e dores morais? Porque existem tribulações e vicissitudes na nossa vida. Há um objetivo para isso. Se Deus é justo, misericordioso e bom. Então, há um objetivo para que tudo isso aconteça. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, no item 3, uma colocação feita por Kardec que é muito interessante. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, se acreditamos na justiça divina, né, nós vamos entender que justa há de ser a causa das dificuldades pelas quais nós passamos. E tem ela um objetivo. Então, não existe aí um castigo divino nas dores, nas necessidades, nas vicissitudes pelas quais passamos. Deus não castiga. Não existe aí uma chamada má sorte, uma estrela ruim, como era falado antigamente. Não, existe aí, né, o efeito de uma causa, existe a reação de uma ação nossa. E se essa reação, né, se esse efeito é algo que nos traz dor, é porque a nossa ação, a causa dele foi a dor. Dor imposta por nós mesmos. Nós mesmos nos impusemos essa dor. Então, nós temos que entender que o sofrimento é uma oportunidade. É Deus nos dando uma oportunidade de reintegração aos equívocos que tenhamos cometido em várias existências. Não quer dizer só na última. É num acúmulo de existências. Porque às vezes nós deixamos para um futuro, ou nos é concedido pela espiritualidade, o enfrentamento a uma dificuldade no futuro, né, tendo às vezes essa causa, uma história muito antiga, porque exatamente nesse futuro, nesse momento, aquele espírito está fortalecido para passar por aquela situação.
Por isso é que nós vemos na literatura espírita, às vezes um espírito ele expiando, né, uma determinada situação, passando por uma determinada prova, 200 anos depois de quando cometeu o delito no passado. Por que tanto tempo? Porque a misericórdia de Deus faz com que nós estejamos preparados para isso. Então, nós cometemos um equívoco numa época e não quer dizer que na época seguinte nós vamos resgatar esse equívoco. Não, às vezes não estamos fortalecidos e preparados para isso. Então, são passadas várias encarnações para o nosso fortalecimento, para o aprimoramento de outras questões nossas, para que no momento oportuno e propício nós venhamos a passar novamente pela situação já fortalecidos e preparados para sermos vencedores, não para cairmos novamente nela. Porque Deus ele não quer nos castigar, muito pelo contrário. Nós temos condições sempre de vencer, porque essa é a vontade de Deus. Só que necessitamos pagar ceitil por ceitil, como Jesus falou, dos nossos débitos com as leis divinas. E Deus, na sua misericórdia, faz com que nós venhamos a enfrentar determinadas situações exclusivamente na hora que temos condições de realmente enfrentar, em que Ele sabe que nós temos condições de transpor aquilo. O Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele coloca, nós pegamos aqui alguns fragmentos de texto, né, desse livro, e nós vamos ler aqui um primeiro agora. O sofrimento apenas nos serve como transporte das almas, de retorno ao amor de onde saímos, fruto da paternidade divina. A função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Então, Deus está nos concedendo a oportunidade, né, de retornarmos ao seu amor, retornarmos a essa paternidade divina. E exatamente o que ele coloca aqui, a dor nos amplia horizonte para vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do Espírito. Para nós vislumbrarmos não uma coisa utópica, não um sonho, mas os caminhos que temos e podemos seguir para nos reajustar a esse amor divino. Então, nós temos que parar para pensar de sair daquela condição de vítima. O processo de vitimização, ele é muito prejudicial a nós, assim como outro processo, o processo de culpa. Quando nós cometemos um erro e nos prendemos ao sentimento de culpa, porque nós ficamos estagnados. A vitimização, ela nos estagna, porque nos deixa estagnados, né? Porque estamos sempre acreditando que existe uma má sorte dirigindo a nossa vida. Ou acreditamos que estamos sofrendo um castigo divino. Então entramos no processo de vítima. Por que eu estou passando por isso? Por que as pessoas não me compreendem? Por que as pessoas me tratam desse jeito? E não entendemos, às vezes, que aquilo são oportunidades para nós nos revermos. Em contrapartida, o sentimento de culpa é extremamente paralisante ao espírito. Se nós nos equivocamos e nos prendemos a esse equívoco de uma forma martirizante, de uma forma que quase que soa como um sentimento masoquista de somente querer sofrer, na realidade, nós temos que superar isso, porque isso impede o espírito o processo de progressão natural a que ele está destinado. Nós mesmos limitamos esse processo quando nos vitimizamos ou quando criamos em nós um sentimento de culpa que arrastamos às vezes por um longo período, quiçá por encarnações. Hamed coloca o seguinte: culpa quer dizer paralisação de nossas oportunidades de crescimento no presente em consequência de nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Então, doentiamente, nós ficamos presos, como o próprio Hamed fala, a atavismos psíquicos que nos impedem, né, o processo, a oportunidade de reformulação, nos deixam paralisados. Então, nós mesmos nos limitamos. E mais à frente, ele coloca outra coisa. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Então, nós assumirmos a responsabilidade dos nossos equívocos, né? Sem o sentimento de culpa, sem o processo de acharmos que somos vítima, nós temos responsabilidade das coisas que acontecem conosco e buscarmos exatamente, né, dar um passo, como ele fala aqui, decisivo na direção da maturidade e crescimento interior espiritual.
e sabemos trabalhar, né, sentimentos e ações. Sabemos trabalhar isso nesse processo de reformulação. Então, nós não devemos ficar paralisados pela ideia da vitimização, não devemos ficar paralisados pela ideia da culpabilidade. Devemos sim pegar essas oportunidades, né, analisá-las de uma forma séria e profunda, entendendo a chance que temos nessas situações, nessas vicissitudes, nessas aflições, de nos recuperarmos de nós mesmos. Por isso é que é profundo o Sermão do Monte, porque Jesus ele mostra ali que se estamos passando por dificuldades, nós vamos ter condições, né, de herdar um tesouro grande. Nós estamos passando por dificuldades momentâneas frente à imortalidade dos nossos espíritos e o quanto nós podemos receber da herança de Deus. Existe uma música do Alan Filho, né? Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza de te esperar? Nós não nos damos conta, né, da riqueza que temos, que é a vida que temos, os processos encarnatórios que Jesus nos propicia para reajustamento, frente à grandiosidade, né, do espírito que podemos ser, espíritos superiores a que estamos todos nós destinados. Então, somos realmente herdeiros de algo grandioso. Só que se faz necessário, né, o reajuste moral, o reajuste do nosso pensamento, dos nossos atos. E nós não devemos nos prender, como Hamed coloca ecos do passado, né? Não nos devemos prender a esses atavismos psíquicos. Porque nós nos ressentimos. O que é ressentir? É você sentir de novo. Ressentir é sentir novamente. Então, o ressentimento ele é extremamente improdutivo para o espírito, porque nós ficamos presos a isso. Jesus colocou no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16: não se coloca remendo de pano novo em roupa velha. E mais adiante ele ainda fala, porque a tendência é que aquele remendo novo vai esgarçar ainda mais a roupa velha. Então nós temos que estar sempre no processo de modificação, retirando essa roupa velha, né, que trazemos do pretérito e criando novas situações, não tentando tapar somente buracos, mas tentando realmente reformular essa roupa toda, né? Porque nós temos condições para isso. Só que nós temos que exatamente não nos prender a esse passado, estarmos atentos a ele como processo de reformulação, mas não como uma prisão. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, no item 11, né, com relação ao esquecimento do passado, que nós vamos aprender com a doutrina espírita que ele é uma dádiva divina, esse esquecimento. Ele é uma dádiva divina, porque se tivéssemos condições de nos lembrar, não precisa nem ser de várias encarnações, mas da última ou de recentes, nós talvez entrássemos nesse processo de culpabilidade, de vitimização e ficássemos aí estacionados por um período imensurável de tempo. Então, por isso, né, muitas pessoas não espíritas questionam por que a gente não pode, então, lembrar o que aconteceu. Porque, às vezes, não é oportuno, não é produtivo ao espírito lembrar. E Deus sabe disso. Então, por isso que existe esse esquecimento do passado, que é exatamente o que é falado nesse item 11. E nós vamos ler aqui um trechinho. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Então, talvez fosse um inconveniente nós lembrarmos de determinadas coisas do passado. E Deus, em sua bondade, misericórdia, faz com que nós venhamos a esquecer. Ele entende isso como sendo algo proveitoso para nós. Então, por que questionarmos isso? Vamos nos beneficiar disso, nesse processo de mudança, né? Então, uma ótima prática para isso é o exercício do amor. Muitas das vezes nós não entendemos, né, que a prática do amor, mesmo que em pequenas atitudes, nos possibilitam a modificação. Porque é um processo de modificação que muitas das vezes é doloroso. Então, quando nos dedicamos a amar o próximo, esse processo de modificação encontra ferramenta para ele se exercitando, para ele realmente acontecendo. Não fica algo só no nosso pensamento, nas nossas palavras. Ele começa a se efetivar em atos, começa a se efetivar em conduta. Então, uma ótima prática, né, para a superação da dor é o amor, é o exercício do amor. Mesmo que seja, né, em pequenas atitudes. A médica coloca aqui, ó,
Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Olha que profundo, ó. Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor, como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Então, a lei divina nos incentiva ao amor para que nós venhamos, no exercício do amor, a nos reformular, né? Então, nós nos sofremos ainda porque nós nos prendemos à nossa dor quando poderíamos e deveríamos substituí-la pelo amor, pela prática do amor. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês da Dona Odete. A Dona Odete era frequentadora do Centro Espírita Caminho da Luz, lá em Volta Redonda, né? Ali no bairro São João. Essa história me foi contada há muito tempo atrás, quando eu andei participando de algumas atividades lá, e um expositor contou a história da Dona Odete, eu nunca mais me esqueci, tem muito tempo isso, tá? A Dona Odete, ela chegou a ser frequentadora da casa, morava ali nas proximidades, e começou a ficar muito idosa, né, com muita dificuldade. Para quem não conhece, ali o centro você tem que subir uma rua bem íngreme, né, para depois você ir para o centro, e ela, frente a essas dificuldades, ela começou a ficar mais dentro de casa. Então a Dona Dete começou a fazer uma coisa, ela ficava sentada na varandinha dela lá, né? Fosse inverno, fosse verão, olhando a rua, né? E ela via as pessoas passarem. E às vezes passava uma pessoa e a Dona Odete olhava e começava a fazer uma prece para aquela pessoa. E aí passava uma outra pessoa e ela olhava, se sentia atraída e fazia uma prece para aquela pessoa. Dona Odete desencarnou e, no momento oportuno, receberam notícias da Dona Odete na espiritualidade. E uma das coisas que foi falado pelos amigos espirituais é que a Dona Odete tinha granjeado grandes benefícios para ela com esse gesto de fazer preces para pessoas que elas nem sequer conheciam, que ela não sabia qual era a dor, qual era a necessidade, mas entendedora que era de que todos nós estamos aqui passando por dores e necessidades, em escala menor, escala maior, ela sempre orava para aquelas pessoas conseguissem superar as dores dela. Orava para que Jesus a amparasse, que a espiritualidade estivesse com ela, independente de quem fosse. Né? Ela não sabia se a pessoa era católica, evangélica, ela fazia a prece dela. Então, a Dona Odete, nesse exercício simples, era um exercício de amor, um exercício de prática de amor. Então, nós temos que entender que temos que procurar ter uma vida em equilíbrio. Temos que procurar exercitar o nosso amor para a nossa mente se reajustar dos equívocos passados, para que nós possamos aproveitar a encarnação de uma forma realmente construtiva e produtiva, para que nós venhamos a estar granjeando benesses para nós. Nesta encarnação, talvez ainda, por que não? Porque talvez com o nosso empenho, com a nossa reformulação, com o objetivo que nós que temos de mudança, né? Nós nos empenharmos para isso, nós nos esforçarmos para isso. Que talvez ainda nessa encarnação começamos a perceber em nós, ao nosso redor, nas coisas da nossa vida, já mudanças. Imagine quão grandiosas podem ser essas mudanças na próxima vida. Se nós começarmos a perceber a ponta do iceberg agora, né? Imagina o que nós vamos ver, o tamanho dele depois, em outras oportunidades e outras encarnações. Então, nós não podemos, né, confundir também o processo da aceitação das dores, né, das necessidades das dores, como sendo algo de cruzar os braços. Né? Resignação, aceitação, paciência não querem de forma alguma dizer que você tem que cruzar os braços. Muito pelo contrário, é um estímulo, e a espiritualidade sempre bota isso. Um estímulo de mudança, de reformulação. O exercício, a prática do amor estimula isso. A ação, o amor, né, é a caridade em ação. Quando você coloca o amor na caridade, ela deixa de ser algo só em pensamento, ela ganha força, ela ganha sentido. Então, a caridade ela ganha, vai ganhando, vai se consubstanciando como algo muito maior quando se coloca o amor ali. Então, nós temos que entender, né, que resignação, paciência, aceitação também não é cruzar o braço, é se incentivar, é se estimular, acreditar em você. Né? Nós, às vezes, encontramos com pessoas e falam assim, nossa, como você é autoastral, gosto tanto de estar com você, gosto de conversar com você, você passa uma coisa boa. Nós, às vezes, falamos isso dos outros. E olha que alegria se alguém falar isso de nós. Nossa, eu gosto de estar com você tem uma vibração boa, eu gosto de ouvir você falar, você está sempre para cima.
Porque isso também é uma prática de amor, é um exercício de caridade. Quando nós estimulamos o outro, quando nós falamos para ele, você consegue, se empenha que você consegue, você pode, você é capaz. Eu costumo falar que o maior livro que eu conheço de autoajuda é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o maior livro de autoajuda porque ele sempre nos estimula. Ele mostra a seriedade da vida, a responsabilidade que devemos ter na vida, o empenho que devemos ter em seguir o bom caminho, mas ele sempre nos estimula a seguir esse bom caminho porque mostra em nós o potencial para isso. Vamos pegar uma frase de Jesus que eu sempre cito: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha o que Jesus quis dizer, nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fazia e mais ainda. Isso é um estímulo para que nós nos empenhemos para isso, para que nós nos esforcemos para isso, tendo resignação, aceitação, paciência, mas também tendo movimento, tendo incentivo, tendo, né, a capacidade de se movimentar, de se erguer, de querer se erguer, sem se prender à condição de vítima ou de culpa, acreditar em si próprio, e entender que se hoje eu sofro, passo por aflições, vicissitudes, me são necessárias, e se eu souber transpor essas dificuldades, eu vou estar granjeando, talvez nessa encarnação, algo muito grande. Ou quem sabe na outra. Ah, mas só na outra, André? Mas o que é isso aqui? É um tempo efêmero, perto da imortalidade do nosso espírito. Já te deste conta de que és herdeiro? A vida, na sua plenitude, é a grande herança que temos de Deus. Aqui é só um momento de utilização dessa vida, fora as outras que venhamos a ter e que teremos, e que sempre, dependendo do nosso esforço, podem ser ricas de benesses. Então, vamos ter a aceitação das situações, mas o empenho para isso. Né? Aqui o Hamed, no capítulo Arte de Aceitação, desse mesmo livro que eu falei, Renovando Atitudes, eu vou ler aqui o último pedacinho do capítulo, que ele fala o seguinte: consequentemente, concluímos que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo. Né? Não é você aceitar, não é adaptar-se a um modo conformista, né? Você se conformar com tristeza tudo que vem acontecendo. Continua ele. Nem suportar e admitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Então, é você também manter a sua integridade. Mas sim, ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar os acontecimentos, promover as mudanças e solucionar, assim, nossos conflitos existenciais, caminhando com autonomia e optando por objetivos que pretendemos atingir. Então, nós temos que, né, promover, avaliar acontecimentos e promover a nossa mudança. Tendo a certeza que temos capacidade para isso e tendo a certeza que esse é o grande objetivo da nossa vida, nos modificar. Então, meus irmãos, vamos pensar, né, que temos que caminhar com determinação, aceitando, sendo resignados, pacientes, mas sem conformismo, sem cruzar o braço, mas sim buscando caminhos de reajuste, de reaprimoramento, de mudança, e acreditar em nós, incentivar os nossos irmãos de caminhada a acreditarem neles, fazerem preces por esses irmãos, quem quer que sejam, falar alguma coisa, incentivar. Nossa, eu estou pensando em fazer faculdade, eu estou com 52 anos de idade, faça. Nossa, mas será que não vai pegar mal para mim? Não, velho, na faculdade, não se importa com isso, vai lá. Nossa, mas talvez eu esteja fazendo isso e nem vou usar. Não nessa vida, mas quem sabe na outra. A Tânia, que faz muitas palestras, né, no Cico Horta, ela conta uma história de uma senhora que foi fazer medicina já lá com os seus quase 60 anos. Ah, por que a senhora está fazendo medicina? Espírita que ela era, eu estou me preparando para a próxima. Eu quero ser médica na próxima vida. Né? Isso é uma perseverança, uma alegria de viver. É você entender que as aflições agora, mesmo que sejam as dificuldades dos estudos, são frutos no futuro. É o sermão do monte de Jesus. É você vislumbrar um horizonte muito mais extenso do que somente essa vida. E para nós encerrarmos, né, essa nossa conversa aqui, eu vou ler uma página do livro O Espírito da Verdade. Esse livro é ditado por vários espíritos
e ele foi psicografado por Valdo Vieira e Chico Xavier. E nós vamos ler o capítulo 89, que é uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel faz exatamente uma análise do item 2 desse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler agora. O título é Afliges-te. Afliges-te com a vizinhança do parente menos simpático. Esqueces-te, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Afliges-te com leve dor de cabeça que o remédio alivia. Esqueces-te, porém, dos que carregam a provação da loucura na grade dos manicômios. Afliges-te por perder a condução no momento oportuno. Esqueces-te, entretanto, dos que jazem detidos em cátares de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Afliges-te pelo erro sanável da costureira na vestimenta que encomendaste. Esqueces-te, contudo, daqueles que ostentam a pele ultrajada de chagas sem se queixarem. Afliges-te em casa porque alguém não te fez o prato de preferência. Esqueces-te, todavia, dos que varam à noite, atormentados de fome. Afliges-te com as travessuras do filhinho desajustado. Esqueces-te, contudo, das crianças perdidas ao sabor da intempérie. Afliges-te por insignificantes deveres no ambiente doméstico. Esqueces-te, porém, dos que choram sozinhos no leito dos hospitais. Afliges-te com tantas vezes com bagatelas. Fita, no entanto, a retaguarda e, reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. Eu acho muito linda essa página, porque Emmanuel faz com que nós venhamos a pensar que nós, às vezes, nos afligimos com determinadas coisas que são pequenas demais frente aos outros. E esse encerramento que ele faz aqui é fantástico, né? Que às vezes nós nos afligimos com determinadas coisas sem agradecer ao Pai, ao Senhor, que aqui está em letra maiúscula, a própria felicidade que não conseguias ver. Então, às vezes, somos mais felizes do que nós percebemos. Esquecemos de agradecer ao Pai essas felicidades. Esquecemos de agradecer as oportunidades. Nos afligimos pelas oportunidades que são trazidas com a dor. Focamos somente na dor e não percebemos que por trás dessa dor existe uma oportunidade. Então, meus irmãos, frente aos momentos de aflições nossos e dos outros, vamos agradecer ao Pai. Primeiro de tudo, pela dádiva da vida que nos concede, pelo amor imensurável que tem por todos nós, por estar sempre criando situações, nos provendo de situações para que venhamos a nos reajustar com a nossa consciência e com as suas leis. Então, se nós pensarmos nisso, vamos ser mais gratos, vamos nos afligir menos, agradecer mais, e vamos entender que as aflições pelas quais passamos agora são equívocos nossos do passado. Entretanto, são oportunidades grandiosas que estamos trazendo para o futuro. Talvez uma vida de menos dor, se nós soubermos suportar as dores que temos, ocasionadas, como eu disse, por nós, frente às riquezas que podemos ter ainda nessa encarnação e com certeza em vidas futuras. Obrigado pela atenção de todos vocês, possamos todos nós nos empenhar para sermos dignos das bênçãos do alto. Muito obrigado, que assim seja.